Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa a tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escutando no Senhor, oh, mostra o seu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com autorismo e com poder, ser valente, fraco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifestas-lhe o amor e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. O Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Senhor Jesus, eu sei que tu fizeste a terra, eu sei que tu fizeste o mar e tudo no que ele há. Eu sei também que fostes preparar lugar para mim, para que eu possa esquecer da minha dor aqui. Tantas calúnias nesta terra eu passei. Noite acordada eu fiquei, até o rosto no pó, às vezes botei e lamentei. Mas a minha esperança é que ao céu irei. Eu sei que me contempla, tu vê o meu sofrimento,
e todo o meu lamento. Eu sei também que fostes preparar lugar para mim, para que eu possa esquecer a minha dor aqui. Tantas calúnias nesta terra eu passei, noite acordada eu fiquei, até o rosto no pó, às vezes botei e lamentei. Mas a minha esperança é que ao céu irei. Eu sei que me contempla, tu vê o meu sofrimento e todo o meu lamento. Eu sei também que fostes preparar lugar para mim, para que eu possa esquecer a minha dor aqui. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Louvado seja. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja. Engrandecido é o teu nome, Rei da Glória. Aleluia. Oh, glória. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és bom, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou do meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá,
me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti de todo o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, eu cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Encha-me que até enfim e haja só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre essa água, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glórias e glórias e glórias a Deus. Nos usa, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Amém? A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus. Aqui é o irmão Jaime, mais uma vez, aproveitando esta rica e abençoada oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? Ontem mesmo eu estava falando, acho que falei na pregação de ontem, ou melhor, falo todo dia, né? Às vezes nós fazemos planos para amanhã, para depois de amanhã, para o mês que vem, e esse dia não chega. E ontem mesmo eu estava falando a respeito a pessoa ter feito plano ontem, de casar hoje, de viajar, de comprar, de vender, de separar, de comprar. E
amanhece o dia e a pessoa ficou para trás e não amanheceu. E nós fomos privilegiados, porque estamos aqui. Eu de cá, você de lá, como dizia aquele radialista lá dos anos 70, 80. Eu de cá, você de lá. Quem lembra? E então a nossa vida está basicamente, certamente nas mãos do Senhor. Aí hoje de manhã, quando eu abri o grupo do qual eu faço parte, foi nos comunicado o falecimento do sogro de um amigo nosso, né? Então, para ele, acabou sua oportunidade, né? Mas para mim e para você, nós ainda temos a oportunidade de fazer um concerto com o Senhor. E a nossa campanha fala justamente da libertação, a campanha de libertação, cujo título traz para nós: os olhos do Senhor estão sobre nós, né? Então, quando os olhos do Senhor estão sobre nós, nada escapa, meus irmãos. E a mesma coisa também, quase da mesma forma, a Bíblia nos relata que os olhos do Senhor estão em todo lugar, né? Então nada escapa aos olhos do Senhor. E essa passagem está em Provérbios 15, versos 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, né? Então, às vezes você toma a dor dos outros, você briga com os outros, querendo resolver as questões dos outros, proteger os outros, mas nunca se esqueça que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando, vendo, sabendo tudo o que faz o mal e o bom, ou os bons e os maus, como dizem em Provérbio 15, 3. O que a Escritura quer nos dizer, meus irmãos, aqui, é que em qualquer lugar que nós possa estar, independente do que estejamos fazendo, o Senhor está nos vendo, né? Agora, difícil é quando a pessoa perde o respeito pelo Senhor e mesmo sabendo que o Senhor está contemplando os bens e os maus e todas as nossas ações, mesmo assim a pessoa continua fazendo, né? Continua pensando que não vai ser pega, continua pensando que com ela vai ser diferente, mas se estiver agindo mal, se estiver agindo em desacordo com a palavra, certamente o Senhor dará a cada um segundo as suas obras, né? Então precisamos ser libertos dessas coisas. O ser humano, ele já é por natureza ciumento, né? O primeiro homicídio que teve na Bíblia foi por ciúme e inveja, né? E é o que mais acontece ainda nos dias de hoje, numa escala bem maior, né? O ciúme e a inveja, ele tem destruído casamentos, tem deixado a pessoa desempregada, porque ela vai lá e ela mente. Sabe, irmãos, toda vida, ela vem, irmão Jaime, toda vida quando eu trabalhei, funcionário, tá? Toda vida, graças a Deus, tá? As pessoas até que me aturaram demais, porque nunca gostei de coisa errada no sentido de mentir para beneficiar A ou B, né? Eu trabalhei 16 anos na empresa que eu trabalhei mais anos. Entrei de lá
Entrei lá de servente, sabia nem fazer massa. Vou contar um fato e um testemunho aqui que pouca gente sabe, esse eu não contei ainda não. Cheguei lá para trabalhar de ajudante nessa empresa em 1996, 6 de novembro de 1996. Comecei a trabalhar, com uns 15, 20 dias eu fui trabalhar com um pedreiro que trabalhava lá. E eu fui ser servente desse pedreiro. Esse pedreiro já era evangélico, sabe? Então ele era crente e eu estava começando na fé. Tinha acabado de vir da roça, estava iniciando a minha vida cristã na igreja, né? Então era um novo convertido ainda, cheio de a mala cheia de imundície, cheia de coisas que precisavam ser tiradas daquela mala. E trabalhando com ele lá, fazendo massa para ele. Aí ele falou assim: ô, irmão Mangalvo, né? Não vou dizer o nome dele por ética e respeito à pessoa dele. Vai que ele não goste. Falou assim: ô, irmão Mangalvo, você sabia que você pode ser pedreiro? Falei: rapaz, você tá doido? Nem fazer massa eu sei, eu vou ser pedreiro. Ele olhou bem para mim assim e falou assim: ó, e te digo mais, hein? Você vai ser meu encarregado. Aí eu dei aquela risada mesmo, né? Falei para ele assim: você tá doido, moço? Sem fazer nem massa, vim da roça lá. Acostumado a pegar em pé de cavalo, andar de trator e, né? E tratar de animal, eu vou ser chefe, você tá doido? Ele falou para mim assim: não duvida do poder de Deus, não. E passou. Passou quase um ano, eu acabei aprendendo de pedreiro, sabe? Mas como eu era assim já, toda a vida eu fui esforçado, para dizer bem assim, aí eu já fui aprendendo de pedreiro, aí eu já tinha os concretos, eu já fui sendo líder dos concretos. Chegava lá, eu já sabia o que tinha que fazer, eu montava um andaime, ajudava a montar um andaime com a equipe, eu ia, já pegava o vibrador, né? Aí o encarregado às vezes precisava sair, eu ficava acompanhando o concreto. E dali de pedreiro, um ano de pedreiro que eu estava já surgiu a oportunidade de ser meio oficial nessa empresa. Aí toda a vida, só graças a Deus, eu fui obstinado naquilo que eu ponho na cabeça, que era novo convertido, e o tempo foi passando. Quando veio, eu virei encarregado desse rapaz. Ele era pedreiro da minha equipe, fazia concreto. Ele falou assim: não te falei pra você, irmão Jaime? É. Aí, para não ser muito extenso, aí cumpriu a palavra realmente que eu ia me tornar encarregado desse rapaz. E fiquei lá, trabalhei 16 anos, saí de lá mestre de obra, técnico em edificações, né? Então, isso tudo Deus faz na vida da gente. Pega um homem lá da roça, lá do mato, e põe ali para ter que conversar com o engenheiro, para ter que conversar com o fiscal de obra, né? Ter que fazer conta, fazer cálculos, né? Porque o encarregado tem que saber fazer cálculos, senão como é que vai fazer? Como é que ele vai pedir um concreto? Como é que ele vai jogar um nível? Como é que ele vai ler um projeto? E tudo isso o Senhor me ensinou, né? Graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, para não ser muito extenso, então esse é o meu testemunho, né? Esse jovem falou para mim um dia, em 1996, ó, você vai ser pedreiro. Eu ri dele e falou assim: você vai ser meu encarregado. E 2 anos depois já tinha cumprido tudo isso. E eu fiquei 16 anos nessa empresa. Eu louvo e agradeço a Deus, já era novo convertido. E até hoje o Senhor vai me lapidando, né? Não posso dizer que estou salvo, não. Se eu não guardar minha coroa, não vigiar meus olhos, minha mão, meu coração, aí eu estou fora. Amém? E aí, de posse dessa campanha que nós estamos
já no seu terceiro dia, né? Os olhos do Senhor estão sobre nós. O texto base, 1 Pedro 3:22. E nós viemos hoje para o Provérbio 15. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Isso nós nunca podemos esquecer. Vou ler de novo. Então, se formos justos, seremos vistos pelo Senhor para sermos por Ele recompensados. Mas, meu irmão, minha irmã, se nós agirmos de forma irresponsável, também seremos vistos e certamente receberemos o resultado do nosso plantio. A nossa colheita vai ser o resultado do nosso plantio. Já disse aqui, às vezes você vê uma pessoa ali no final da vida ali, você fala, coitado, olha como sofre, né? Como padece, né? Mas você não sabe como foi a vida dela, o proceder dela, e se ela não arrependeu, ela já está acertando as contas com o Criador, se ela não se arrepender. Tá? E se não se arrepender, morre sem a salvação. Então é muito sério. Então o Senhor recompensa, mas se agirmos de forma irresponsável, também seremos vistos e certamente teremos uma retribuição à altura daquilo que nós fizemos para alguém ou com o Senhor. E de nenhuma outra maneira, meus irmãos, vamos entender, né? De nenhuma outra maneira, vamos entender melhor esta onipresença do Senhor do que lendo o Salmo 139. O salmista diz: para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O salmista diz: para onde vai fugir? Para onde? Aonde ele vai esconder? E ele continua falando: se suba ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Está vendo, meus irmãos? Salmo 139. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da sua face? Então, vou dizer de novo, que eu já falei ontem, já faz parte da campanha, para que Deus possa estar nos libertando de todos os laços, os embaraços que são colocados na nossa frente todos os dias. Todos os dias tem laço e embaraço, né? Mas o Senhor diz para nós: vigiar. Vigiar. Porque o nosso adversário anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, os olhos do Senhor estão sobre nós em todo o tempo. Às vezes você fala assim: não, aqui só está eu e ela, aqui só está ela e eu, aqui ninguém está vendo. Não, vou levar só esse pouquinho aqui, só eu que estou sabendo. Coitado de você. O pior, hein? Você, Deus e o acusador, olha lá, ó. Olha lá seu queridinho lá, ó. Você viu o que ele está fazendo? Jesus não falou para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, pediu para te peneirar. Então tem que vigiar, meus irmãos. Ele é nosso acusador, adversário, né? Às vezes você pensa que o inimigo é uma figura folclórica que eles inventaram, e ele não existe, mas a própria Bíblia diz: ai dos habitantes da terra, o dragão desceu com grande ira.
Por que ele desceu com grande ira? Lá ele já foi o tal, né? Queria ser o tal, já queria pegar o trono de Deus, causou uma rebelião lá de 30% dos anjos a favor dele. A Bíblia diz que o dragão foi expulso com a terra e na sua cauda trouxe 30% das estrelas dos céus, que era 30% dos anjos que ajudaram ele a criar a rebelião. Foi tirado dele o corpo, mas não a inteligência. Ele é astuto. Ele tenta te derrubar hoje, você vigia. Amanhã ele vai tentar de novo, até você deixar uma brecha e ceder. Tá? Foi assim lá no deserto, 40 dias sem comer, ficou o mestre. Ele falou, se tu és filho de Deus, faça que essa pedra transforme em pão e come. O Senhor Jesus diz assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí, como ele é insistente, ele voltou de novo. Ó, levou ele no pináculo do templo e falou assim, olha lá, ó. Tá vendo tudo isso aí, ó? Né? Tudo essas riquezas do mundo aí, essas coisas boas aí que o mundano adora, né? Que o ser humano adora. Se prostrado me adorar, a ti darei. Então, quando a gente vê falar que tem pessoas que faz pacto com o inimigo, que aceita as ofertas dele, não duvide não. Se ele ofereceu para o próprio Senhor Jesus, se prostrado me adorar, tudo te darei que a mim foi entregue. Ele disse, arreda-te daqui, Satanás, porque para mim você é pedra de tropeço. Tá? Ah, irmão Jaime, mas então aí ele desanimou, desanimou nada. Falou para ele, ó, lança-te daqui abaixo, porque escrito está que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde, e não te deixe tropeçar em nenhuma pedra. Vai-te, Satanás, que para mim você é pedra de tropeço. E a Bíblia diz algumas traduções, e ele afastou por algum tempo. Então, se for por algum tempo, ele ia voltar de novo. Agora aqui nós estamos falando do autor consumador da nossa fé, que é Jesus. Ele foi insistentemente tentado. Né? Tentado a desistir quando estava no monte orando. A Bíblia diz que os seus poros saíam gotas de sangue. Quanto mais nós. Né? Então nós temos que ser libertos, meus irmãos. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Tá? Estão sobre nós. Então o salmista diz, se subir ao céu, tu, lá está tu. Se fizeres no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alvorada ou da alva, se habitar na extremidade do mar, no fundo do mar, até ali a tua mão me guiará e a sua destra me sustentará. Né? Depois lhe ocorre outra ideia. Ele pensa em se esconder do Senhor, mas logo se lembra. As trevas e a luz são para mim a mesma coisa. Então ele sabe que não adiantava ele esconder em lugares escuros. Porque para Deus, tanto faz o dia como a noite. Ele vai nos ver da mesma forma. Né? Agora existe, meus irmãos, um aspecto que torna o olhar de Deus ainda mais maravilhoso. É o fato de que o Senhor não nos enxergar somente por fora. Esse é o perigo. Mas também por dentro. Às vezes você conversa com a pessoa, você olha ela por fora, às vezes você julga ela pelas vestes, se é humilde, você julga ela pelas vestes, se é traje de gala, mas quem conhece por dentro é só o Senhor.
Por que, irmão Jaime? Porque a própria Bíblia diz, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Né? Isso é muito sério, muito sério. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Nós vemos o que está diante dos nossos olhos. Nós julga pelo que nós estamos vendo. Mas o Senhor conhece o interior, o coração. Conhece a maldade, conhece tudo. Então como nós vamos esconder? Hoje eu vou vestir um terno e uma gravata e todo mundo vai achar que eu sou o santarrão. Mas o Senhor conhece seu coração, conhece meu coração, né? Às vezes nós julgamos uma pessoa porque não está no traje que aonde nós congrega exige, mas às vezes aquela que não está com aquele mesmo traje, se o Senhor voltar é perigoso ela subir, porque o Senhor conhece o interior dela, de ambas, ou de ambos. Não havendo ainda palavra alguma na minha boca, eis que logo, Senhor, tu conheces. Olha só. Antes da palavra chegar na nossa boca, o Senhor já conhece tudo. Tudo. 139, 4. Salmo 139, 4. E de longe ele estende os nossos pensamentos. Entende os nossos pensamentos. Embora, meus irmãos, o Senhor esteja contemplando, esteja nos vendo, igualmente a maus e bons, uma certeza nós temos que ter. O Senhor tem um olhar especial para aquele que é fiel. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os teus ouvidos atentos ao seu clamor. Quase o mesmo versículo de 1 Pedro 3, 19 e 20. O Senhor está atento ao nosso clamor. Então, se nós tivermos consciência que em todo o tempo os olhos do Senhor estarão sobre nós, tanto para nos guardar, tanto para julgar as nossas obras, tanto para nos abençoar, nós nunca podemos esquecer que os olhos do Senhor estão em toda parte. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a Ele seja dado toda a honra e toda a glória, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? E voltando aqui lá no testemunho, às vezes eu encontro que esse rapaz, esse meu amigo irmão, de 1996, 2006, 10 anos, 2016, 20 anos, 2025, 29 anos. Eu encontro com ele, nós ainda dá risada, ainda lembrando. Né? Então, Deus é bom. Então, Deus faz muito mais além daquilo que pedimos e que pensamos. Tá? Às vezes, Deus já me pôs em cada roda, sentado no meio de cada pessoas importante no mundo da construção civil. E os outros olhavam e falavam assim, mas como é que pode? O que o Jaimão está fazendo lá? Meus irmãos, Deus é bom. Tá? Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Então, repetindo aqui, para nós encerrar,
Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz e tenha misericórdia de nós. E responda o seu rosto, porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, hoje, amanhã e para sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus possa estar te abençoando, te dando graça, te dando vitória, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Está terminado o terceiro dia da campanha. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Campanha de libertação, cujo título é Os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém? Amém, amém, amém. Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, aleluia. Santo teu nome. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, reunidos, Pai. Agora na igreja online, Meninas dos Olhos de Deus. Quero agradecer ao Senhor, Deus, por cada ensinamento que temos recebido. Agora nessa campanha, Senhor, onde seus olhos estão sobre nós, mesmo que tentamos escapar, que tentamos fugir dos seus olhos, não tem como, Senhor. O Senhor nos encontra no mais baixo da terra e no mais alto dos céus. Não tem para onde correr. Então, a única opção que o Senhor nos dá, e é a que eu gosto muito, e que eu gostaria que muitos pais usassem dessa opção, que é correr para os seus braços, para orar, para te agradecer, para te pedir, Senhor, pedir pela nossa irmã Ângela Maria, a qual vai fazer uma cirurgia logo, logo. Pedir pela nossa irmã Maria Francisca também, que está aqui nas Meninas dos Olhos de Deus com a gente. Pedir também, Pai eterno, Pai querido e amado, pela a dona Ivanilda, que também está sempre orando por nós e está sempre pedindo ao Senhor a cura das suas pernas. Eu não sei o que é que ela tem, mas o Senhor sabe. Libertação. Cada filho, Pai, do marido, do genro, dos netos, papai, cada um com alguma coisa que precisa ser liberta. Também rogo de ti, Pai. Aleluia, pela nossa irmã Mara. Enfim, por todas as meninas dos olhos de Deus, Pai. Que o Senhor venha ser com ela. Que o Senhor venha abençoando também os nossos pastores aqui presentes. Pastor Jaime, pastor Alex. Se com eles, Pai, por amor de ti. Aleluia, Jesus. Abençoa a vida de cada um. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecê-lo por essa palavra que o Senhor nos deu quando estávamos procurando o que passar para as pessoas. Uma vez que a maioria estão presa, Pai,
no- nas, nas coisas do mundo. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos, nossos amigos, por nossos parentes, Deus. Que o Senhor venha guardando, protegendo, por amor do teu nome. Pai querido, Pai amado, te peço em nome de Jesus. Aleluia. Derrama, Senhor, das suas bênçãos sobre o pastor Jaime, sobre a família dele, Senhor. Tu és um Deus soberano sobre a terra, Pai. E eu sei que o Senhor pode abençoá-lo, Deus, como tem me abençoado. Eu rogo a Ti, Senhor, que em nome de Jesus cuida também daqueles que estão entrando no nosso canal do YouTube, tanto no nosso canal como no canal do Pastor Jaime. Que seja para a honra e para a glória do Teu nome. Que o Senhor venha guardando e protegendo. E eu quero também, agora, no instante, dizer para o Senhor que tudo isso, Pai, eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero também agradecer Pastor Jaime, as irmãs que deixaram o louvor aqui, e também a irmã Joana, que está sempre nos acompanhando. Eu agradeço a todos, no grato amor do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.